Não, é inevitável ler a 90, então. A 90 diz o seguinte: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. Ou seja, ele tem consciência do espaço que percorre e também faz isso subitamente. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Já vou dar uma paradinha aqui. Vou ali no banheiro. Brincadeira. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. E aí, Então, quando a gente falou mais ou menos leve, né? Aí de exatamente. volta também. Agora, então, Fala. agora pensa da seguinte maneira, ó, nós estamos falando de coisa sublime, nós não estamos falando de coisa mundana, são coisas sublimes. Nós, na situação mundana em que nos encontramos, pensa agora que você está no pico do Everest. A gente consegue fazer em fração de segundo. Imagina um espírito que não tem todo esse bloqueio que a gente tem. Mas é como eu peguei a prerrogativa do livro de Espírito, eu dei uma paradinha em Katmandu antes. Falou, Alexandre? Vai estar lá no Nepal. Esses assuntos são muito, né? Deixam a gente muito assim, cara. Não, mas agora eu vou ler mais uma que é inevitável, só para dar respaldo para o Alexandre, naquilo que ele falou nessa questão, né? Esse do multiverso, de vários espíritos estarem, né, coexistindo, que é a 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade, por outras palavras, um espírito pode dividir-se, ou seja, deixou de ser indivíduo. Indivíduo não está dizendo, não divide. A pergunta é, por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Olha que interessante. Era uma pergunta da época de Kardec, gente. Kardec não viu esse filme coreano, não viu o Doutor Estranho, mas já estava já especulando isso aí. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Não pode. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Tá? Contudo, não se divide. Isso, é a expansão da consciência. E se você levar em consideração justamente a velocidade do pensamento e locomoção, para a gente, um segundo, relatividade, a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Só que, na verdade, nós não estamos. Mas pela velocidade, pela relatividade, pela expansão da consciência, é como se fosse. Né? Então, vejam a pequenez, a insignificância. Até caiu aqui, ó. Vejam a insignificância que nós nos encontramos no momento, né? Se nós conseguimos imaginar que estamos em outro lugar em fração de segundo, imagina um espírito puro. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mesmo porque, relativamente, a nossa impressão de tempo, ela é muito diferente dos outros versos ou dos outros mundos. A gente pode ser aqui um segundo nosso, pode ser uma eternidade para o outro, como a nossa vida inteira pode ser um grão de areia para um determinado mundo. Não, Né? Fala assim, ó, um ano para mim é 1000 anos na Terra. Não, aí a gente consegue voltar para Jesus nesse aspecto, por exemplo. Assim, eu lembrei de Jesus agora, por outro motivo, tem isso lá também. Imagina, ele estava aqui, né, encarnado, mas tranquilamente. Por isso que ele pedia para os outros espíritos, cara, eu vou ali, né, rezar tal, mas vocês ficam aqui orando e vigiando. Ele sabia, espera aí que eu tenho que voltar de alguma forma. Né? Tirando aquela e outra parte também, aí eu volto para uma coisa que a Cláudia falou lá atrás, que as crianças hoje as crianças já não comem carne, já não sei, já tem rejeição a determinados alimentos. Gente, quantas passagens vocês lembram dos evangelhos que Jesus está comendo ou bebendo? Eu só lembro de uma, que é quando ele está na cruz e molham lá o negócio, a esponja lá, que ele fala, tenho sede. E alguém vai lá e molha no vinagre, sei lá, e estica a esponja. É só aquela passagem. Porque mesmo na Santa Ceia, Jesus pega o pão e divide. Ele pega o vinho e reparte. Mas não está escrito que ele pegou e deu uma bicada, deu uma beiçada e entregou para os apóstolos. Não está. Naquele do casamento também, que a Maria, a mãe de Jesus, fala, ó,
Ó, acabou o vinho, ó, com ele aqui. Né? Ele também não está bebendo. É interessante. Tudo bem, tem aquela que é do Zaqueu, né? Do Zaqueu, acho que ele vai lá e vai, Zaqueu, prepara a casa que eu vou jantar lá. Eu acho que é essa outra passagem que, assim, supostamente ele foi lá e filou a boia do Zaqueu. Uhum. Mas eu não lembro de várias outras passagens dele comendo. Se tivesse descrever um apóstolo falar, algum evangelista falar, nossa, Jesus deu uma dentada no troço lá, bancanhou de uma vez. Não tem, você não tem essas passagens, né? Jesus era fã de carne seca. Não tem. Eu não sei, talvez seja proposital, né? Talvez seja proposital. Não perder tempo com o corriqueiro, porque sabe-se que o corriqueiro está. Todos nós estamos sujeitos a. Pode ser isso. Pode ser também. Mas eu, por exemplo, tem um Lá humorista tem um humorista que eu vi recentemente. Eu já tô comecei a rindo assistir antes aqui. Tô vendo uns filmes dele, mas uma coisa interessante, e aí você até abordou. Toda vez que Jesus é abordado, ele está dividindo. Toda vez. Ele está dividindo. Ele está ajudando, ele está dividindo. Porque se Jesus quisesse, aí eu vou roubar as palavras. Tiago Santinelli, o nome dele. Ele fala assim: Jesus poderia ser o maior capitalista do planeta. Porque, imagina Jesus abrir uma adega de vinho. Ó, vinho. Pode comprar. É fazer pão, 5 mil pão. Puf. Né? Os Mas peixes olha, é por conta da casa. peixe é por conta da casa. Mas olha, mas veja só, né? E até é uma piada, mas chama atenção, né? Jesus compartilhava, Jesus ajudava o outro, Jesus estava cercado e estava fazendo coisa pelos outros. Sempre. Sempre. Todas as passagens. Jesus está fazendo algo para alguém. Jesus está ajudando alguém. Jesus não está acumulando riqueza, Jesus não está fazendo nada. Ele está ajudando pessoas. Né? E a grandeza dele, imagina, né? Todo esse processo aí que supostamente ele deve ter sofrido de fazer o encaixe, né? Pegar, tipo, Casar Brasil, impedância com a gente. pegou o Brasil e enfiou dentro de São Caetano, uma cidade pequena, enfiou dentro de São Caetano e falou assim: agora fica um tempo aí, né? Ô Zé, eu não quero, assim, né, causar polêmica dentro da sua visão, mas eu acredito que, apesar de todo o aparato necessário para que ele tivesse um corpo físico e pudesse se manifestar e tal, mas, ao mesmo tempo, para que ele fizesse sentido para as pessoas com as quais ele falava, Sim, ele tinha que comer. ele tinha que fazer sentido no mundo, em Sim, relação terra de às sal. atividades, as atividades que toda pessoa encarnada tem. Sim, Por mais evoluído que ele seja, ele está num corpo mortal, sujeito às sim. necessidades de todo o corpo mortal. Por Sim. mais sublimado que ele fosse espiritualmente e o acesso que ele ainda tinha a toda uma gama de possibilidades espirituais que a gente não faz nem ideia. Nem ideia. A mínima. Nem ideia, Pálida. nem ideia mesmo. Então, mas isso é Tipo, fato, ele está né? subordinado às leis terrenas. Ele Sim. está subordinado ao que qualquer pessoa passa. E isso deve ser o mais. A Carla, se estivesse aqui, ela ia falar. Isso foi o pior. Tá? Ali, imagina, cara, o sofrimento. Cara, você tá ali 33 anos enclausurado, cara. A gente não consegue ficar 33 minutos sentado, a gente tem que levantar para não sei aonde. Cara, mutatis mutandis, assim, como diz-se, dadas as devidas proporções, cara, que tormento foi vir para cá. Não, Foi, imagina mas veja que você. interessante, desculpa, Flávio, te cortar de novo, Não, mas tudo bem. veja que interessante. E isso, no meu ponto de vista, faz Jesus ser ainda maior. Ele estava submetido a todas as coisas que nós estamos submetidos. E mesmo assim, ele foi quem ele foi. Por Não perdeu o exemplo, foco. exatamente. Por que que precisa colocar o elemento sobrenatural? Ah, Jesus foi concebido numa mãe virgem. Por que isso? Se ele fosse concebido de outra forma? No meu ponto de vista, que eu acredito que tenha sido, mas porque ele tem que obedecer à lei terrena, que a lei é para todos. Mas ele, pelo fato dele ter a mesma origem que todo mundo teve, foi o cara que foi, cara, meu, no, Jesus, ele é o cara, não precisa do elemento sobrenatural. Então, Alexandre,
tem uma resposta para essa tua indagação aí. E a resposta basicamente é, em algum momento, a igreja, a religião, achou que o fato de Jesus ser quem ele era não era o suficiente. E aí falaram, não, ele era Deus. Porque como se fosse uma forma de dar mais legitimidade. Né? Não, ele não pode ter nascido como qualquer outra pessoa. Ele não pode ter vindo, não. Ele tem que ter nascido de uma virgem, numa condição anômala, especial, fora do contexto, porque isso justifica tudo. Como se ele, por si só, não justificasse. Então, assim, é toda essa confusão que existe dentro da religião, se Jesus era Deus ou não era, que não faz o menor sentido. Como se ele fizesse questão disso, né? Para mim também, por Como exemplo, se ele fizesse questão disso, não, gente. Eu estava falando com a Cláudia esses dias. Para mim, por exemplo, não faz o mínimo, não faz o mínimo sentido a gente considerar a Trindade como um elemento único. Jesus, Espírito Santo e Deus ser a mesma coisa. Não faz sentido algum isso. Por que Jesus se referia ao Pai quando ele estava aqui? Simplesmente falar assim, vou falar que tem alguma coisa lá em cima, lá que os caras vão pirar, porque depois quando eu estiver lá, eles vão me chamar de pai ou me chamando de filho e vão estar chegando a mim ao mesmo tempo. Qual que é o sentido? Para mim não tem sentido nenhum. Então, muito pelo contrário, né? Aí seria uma grande, vamos dizer, para não dizer uma palavra muito feia, mas seria uma grande, como que eu posso dizer isso? Eu tenho uma palavra aqui, mas não quero falar. Escreve no chat que eu tento achar um sinônimo. Então. Seria uma grande sacanagem, vamos colocar isso. Seria uma grande sacanagem, não seria? Ser todo ao mesmo tempo e enganar todo mundo. Então, e aí, sem levar em consideração o lado moral, porque aí tem uma moral ali que, se a gente for analisar, é meio esquisita. Mas isso é mais uma coisa para a gente discutir. Então, a gente está prometendo isso a vários programas. Nós vamos discutir o Apocalipse, no livro das Revelações. E lá no livro das Revelações, o João Batista, né? Não, João Batista não, é João Evangelista que escreve. João Evangelista, ele escreve que ele vê, né, tem lá os tronos, e ele supostamente vê, ele não diz que é Deus, mas enfim, e vê o Cordeiro, vê Jesus também. Opa, mas não era para ser um só? Como é que o João Batista... Estou com o João Batista na cabeça. Como é que o João Evangelista, no livro das Revelações, descreve entidades diferentes? Até porque ele sabe também que não é Deus, né? A gente pensar seria ele Milton? Ele sabe que a concepção espírita também não pode ser Deus, porque a gente sabe, né? Aí a pergunta número 1, né? O que é Deus? Nem quem é Deus, o que é Deus, né? Já começa daí. Mas, enfim, estamos especulando e botando o dedo mexendo no vespeiro, diga-se passagem. Já virou um vespeiro, começando ingenuamente. Mas veja assim, tem coisas tem algumas passagens dentro da Bíblia que eu acredito que não foram mexidas. Muita coisa foi mexida para adequar a fala, mas tem coisa que não. Quando Jesus fala, você é meu irmão e você pode chegar onde eu cheguei, que ele fala, vós sois deuses também. Né? Não quer dizer que nós vamos chegar a ser Deus na concepção, porque se tem mais que um Deus, Deus não é Deus, né? Pela concepção. Mas a gente vai chegar num estado tal, comparado com o que a gente tem aqui, que a gente vai ser considerado Deus. Né? Mas nunca nós não vamos ser Deus na concepção da palavra. É igual o Flávio falou, espírito perfeito, perfeição é Deus. O que vai ser é espírito puro. A gente vai chegar na pureza. Aí beleza, né? A gente chega na pureza, estamos puros. Show de bola. Perfeito? Não, perfeito só tem Deus. Mas, quando Jesus coloca, olha, você é igual a mim, você pode chegar onde eu cheguei, e até mais, e aí tem toda aquela discussão, né? Que a gente já fez, inclusive na época da mocidade, porque Jesus não era um espírito puro, porque espírito puro não tem mais missão, ele não faz missão, né? Então tem toda aquela questão lá para a gente discutir ainda. Então Jesus estava ainda nos seus degraus evolutivos. Comparado com a gente, ele está no luz. Ele está no luz. Nós não somos nada perto dele. É crítico. E mesmo, exatamente, nós não somos nada perto dele e ele ainda tem, vamos dizer, eu tenho o que melhorar, tenho que avançar. Para a gente ver como a gente é.
Não, mas vamos pensar assim. Ele reconhecia. Não vamos, quem somos nós aí que questionar Exato. Jesus? Exatamente, ninguém aqui está questionando Jesus. Uhum. Mas essa questão que o Alexandre falou assim, que Jesus tinha essa consciência que ele tinha o que é melhorar, isso ele deixa explícito quando ele está lá no Monte das Oliveiras, ali esperando os romanos chegarem, que ele fala: Pai, afasta de mim esse cara, que seja feita a sua vontade, não a minha. Aham. Ele lá no fundinho ele fala: ai meu Deus, não queria estar aqui. Mas ele fala: não, mas Exatamente. aí ele dá assim, nossa, ele dá assim, nossa. Porque assim, imagina a tensão, aquele momento de tensão, cara. Você saber que você vai passar pela via cruzes, literalmente. Cara, você vai querer. Ai, me tira dessa, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Você vai dar aquela fraquejada. Mas ele parou, orou e falou assim: não, tá bom, seja feita a sua vontade. Eu vou cumprir o contrato. E Isso. cumpriu. E cumpriu. E cumpriu. Exatamente. Cumpriu. Agora, Cumpriu. agora aquela falácia que o pessoal costuma dizer, né? Falar, Jesus morreu por nós. Ele não morreu para sanar os nossos pecados. Mesmo porque o nosso pecado a gente está cometendo depois que ele se foi. Então aí, ó, Jesus tá pagando conta retroativa, né? Ou póstuma até. Entende? Então, isso não. Agora, falar assim, ó, Jesus sofreu por nós no intuito de deixar a mensagem, de deixar o exemplo, O de exemplo. mostrar que, exatamente, de mostrar o exemplo, fala assim, ó, isso daqui é o exemplo. Isso é possível. Isso, está acontecendo isso, para você chegar onde você deve chegar, você tem que fazer isso, isso. Agora estou indo embora. É com você. Não, e assim, o exemplo sem sentido. Então nós temos que fazer igual Jesus? Não. Não. Semelhante a. Semelhante a. Uhum. Pô, qual é o exemplo? É o exemplo, assim, traz agora para o seu universo, para a sua realidade. Cara, você é capaz de, sabe, de ir para a cruz por causa de alguém? Você é capaz de, cara, eu vou carregar tua cruz, tudo bem, vai. Ou enfim, é um exemplo. Cada um tem que tomar. Aí, de novo, ele. Cara, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz. Vou ter a minha daqui a pouco. Ele fala. Ele já falava na cruz. Isso é uma coisa interessante. Ele já falava em cruz antes de ser crucificado. Que cada um tome sua cruz e me siga. Então, é isso que ele quer dizer. Jesus deu um spoiler nessa passagem. Cruz, nossa. Opa, opa. Ops, falei. Então, tudo bem, vai, cada um tome sua cruz e me siga. Ele deu um spoiler ali. Porque eu daqui a pouco vou ser crucificado. Mas é um exemplo. Né? Justo. A gente tem que construir, por exemplo, nós não temos habilidade ainda ou nessa encarnação ou essa habilidade de fazer cura. Mas é só cura que vale? Um ombro, Né? a gente pode curar, mas podemos dar um ombro para alguém, Podemos ouvir dar um alguém, ombro. que é uma cura. Você chama cura? Isso é uma coisa que a gente já Psicologicamente é uma falou, por cura. exemplo. Isso é uma coisa que a gente falou, por exemplo. A gente se apega tanto na questão da caridade material, que no meu ponto de vista a caridade material é a menor que tem. É mais fácil de fazer. É o mais simples. Agora, você fazer o resto, as outras caridades, que é disponibilizar o seu ombro. Às vezes tem pessoas que você não precisa falar nada. Você só fala oi, a pessoa começa a falar e você tem que ter aquela maturidade, tem que ter, né, o preparo de falar assim, deixa que ele precisa disso. Você não está fazendo caridade? Você não está, quando você está aconselhando, quando você está vendo uma situação, você não está fazendo a caridade? É que às vezes a gente coloca o nosso defeito no aconselhamento, né? A gente ou coloca condições para fazer as coisas. Mas a parte material, tanto é que se você for ver lá na história de Jesus, a maior parte das caridades que ele faz não é material. Tem os momentos materiais, tem que ele divide o pão, não sei o que tem, não sei o que lá. Mas o que ele mais faz ele pratica outras caridades. Ele ensina, ele ouve, ele dá exemplo, quando precisa alimentar, ele alimenta. Mas é isso que o pessoal não entende, que às vezes a gente fala assim, vamos fazer caridade, vamos fazer campanha, junta aí o seu Não, não perecível e vamos lá. e eu E acrescento.
E eu acrescento, Alexandre, ele faz a caridade, ele ajuda, ele divide isso aqui, e ele dá esporro quando precisa. Exatamente. Não só aquela questão dos vendedores, volta àquela questão dos barcos, que estava todo mundo desesperado, Jesus dormindo, cara, ele estava dormindo. Eles vão acordar, o Jesus, mestre, que hora que está acontecendo, cara? O vento, o trovão, o barco vai virar, ô cambada sem fé, né? Aí, né, acalmava, aí voltava a dormir, o apóstolo falou, mas quem é esse que até consegue acalmar os ventos, os mares, não sei o quê? Cara, ele deu um esporro antes. Ô, pessoalzinho, quantas vezes eu vou ter que estar... Eu tenho outra passagem que fala, quantas vezes eu vou ter que estar aqui de novo mostrando para vocês? Ele dava, assim, uns esporrozinhos quando precisava. Exatamente. Porque o amigo mesmo é aquele que te fala na cara. Ele fala, ô, gente, vocês estão com pouca fé, né? Que porra, né? Não falou que porra, mas que agora escapou. Que coisa. Mas assim, vocês estão vendo que eu estou longe de Jesus. Isso é uma prova cabal de que, assim, não tem anos-luz na minha frente. Mas, pô, gente, quantas vezes eu vou ter que estar aqui, né? Explicando para vocês. Vai ter uma hora que eu não vou estar aqui mais. Então, assim, não é que ele perdia a paciência, ele fala... Vamos lá, gente, vamos lá. Aumentar o tempo, gente, presta atenção. Não, eu não vou estar aqui, tá? E dava uns presta atenção, uns pedala Robinho lá na galera. Pô, vamos lá, galera. Pô, que isso? Alexandre, Mas você tem que no lembrar bom de uma sentido. coisa. Né? Tem que lembrar de uma coisa, que embora a caridade material, como você falou, ela tenha, né, ela tem o seu motivo, porque é muito difícil você falar em evolução espiritual quando o pessoal não tem as condições materiais mínimas para se manter. Sem dúvida. Então, assim, a caridade material é emergencial. Ela é necessária, porque básico. é como você tentar chegar para uma criança e tentar ensinar alguma coisa quando ela está com fome. Não vai acontecer. Não vai rolar. Isso, então, no primeiro momento, você mata a necessidade imediata, né? É questão de sobrevivência. Aí, quando você fala assim, ó, agora você... Não, mais sobrevivência, é uma questão didática, Flávio. Não adianta. Assim. Sim, didaticamente, primeiro mata a fome, depois você tenta explicar o que você quiser explicar. Depois você consegue. Agora, aí você chega num segundo momento e fala assim, beleza, você não está com fome, você está bem e tal, e aí agora nós vamos resolver essa questão da sua fome moral e espiritual. Então, para chegar nesse ponto de você, né, conseguir chegar nesse ponto de fazer a pessoa realmente ter autopercepção e começar a mudar a maneira dela de pensar, né, para chegar nesse ponto tem que passar em outros antes. Então, não é que a caridade material não seja importante, ela tem o seu momento e tem a sua razão. Não, ela é importante. O que eu digo é do ponto de vista de quem faz. É a mais fácil de fazer, porque normalmente quem vai falar assim, da comida, por exemplo. Lógico que tem toda a questão que você precisa ter condições para fazê-lo, mas uma vez que você tem, é mais fácil. Compra e dá. Fácil. Né? Do ponto de vista de quem recebe, é claro, isso não tem dúvida nenhuma. Nunca, você não adianta, você vai querer dar lição de moral ou vai querer ensinar alguma coisa para quem não tem nem a barriga cheia, não tem condição nem... Bom, acho que todo mundo em algum momento da vida pode ser que não pela necessidade, mas por algum evento já passou fome. Ou já foi privado do sono. Quando você é privado da sua necessidade básica, você perde a sua consciência, você perde a moral. Você volta no instinto básico, né? Você volta ao instinto básico. Fala assim, e a inteligência? Inteligência, meu amigo. Cara, eu tô a ponto de bigodar. Eu tô a ponto de morrer. Que inteligência! Você vai sanar. Você fala assim, cara, eu tô há 300 dias sem comer. Você viu um cachorro na rua, é a sua única... É o único jeito. Ou é aquilo, ou não é mais nada. Foi. Não tem que pensar, falar assim, nossa, que judiação. E não sei o que tem. Comer inseto? Vai comer. Opa! Você não vê esse pessoal aí, ó, os caras caiu lá não sei aonde, lá de helicóptero lá, acharam o cara, sei lá, depois de 15 dias. Aí o cara, qual é o relato do cara? Meu, viu o bigatão andando na árvore lá, bati pra dentro. O cara tá pensando? Não tá pensando. Ele vai meter o negócio pra dentro. Não tem, é instinto básico. Você primeiro sobrevive, aí depois você vai fazer as coisas. E mesmo assim,
particularmente, eu sou bastante crítico em relação a essa questão de ensinar a pescar. Pô. Isso é retórica de gente que não tem empatia, né? Fala assim, não tem que dar peixe, tem que ensinar a pescar. Tem que dar o peixe, sim. E não é depois que o cara comeu, tô com a barriguinha cheinha. Aqui, então vem aqui, amiguinho, eu vou te ensinar a pescar. Beleza, ensinou? As traias da pesca eu vou tirar de onde? Né? Ensinou, Isso é tá coisa lá. de Eu preciso de equipamento. meritocracia. É Então. de E o meritocracia equipamento? pura. Você me Porque, ensinou porque a usar um assim, molinete, beleza, mas e aí, cadê o meu molinete? Eu não tenho. Como que eu vou comprar um molinete? Então, essa retórica é muito quando idiota. você ouve que o assunto da semana é uma criança de 8 anos que liga para a polícia porque ela está com fome, né? Aí a gente tem que parar para pensar em que, né, com tudo isso que a gente está refletindo, né, de tantas coisas, que adianta toda essa evolução e tudo mais, se nem aquele básico que Jesus ensinou para a gente está conseguindo colocar em prática, né? Então, a gente tem que entender que essas questões, embora se a gente parar a pensar assim, eu acho que a gente tem uma coisa da espiritocracia, né? Se a gente não tomar cuidado, porque, não, mas essas pessoas estão passando fome, porque noutra vida eles fizeram isso, não é? Não tem uma espiritocracia, né? Então isso tá bom, então isso pega, é verdade, né? O cara tá lá na rua, mas alguma coisa ele aprontou, ele não é vítima de nada, né? Então isso te dá o direito de você pegar e passar por ele como se ele fosse um invisível, como diz o padre Júlio Lancelotti, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que parar com isso e entender o nosso papel, né? O nosso papel de muito mais de ser uma pessoa com mais condições, de ser pessoas que. Agora, isso é o que o Alexandre está dizendo, que não é só uma forma, não é só a forma, essa é a prioritária, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no nosso país. Acho que não tem outra para a gente pensar nesse momento, a gente tem que pensar nisso. Agora, outras formas também são, né? Eu acredito que isso aqui que a gente faz é uma forma também de estar praticando uma caridade, né? Quando a gente para, discute, e quantos relatos que a gente tem de pessoas que ouviram o que nós falamos e disseram, olha, isso fez sentido para a gente e tal, eu ouvi aquilo e aquilo me ajudou. Poxa, isso é bacana, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que parar com esse negócio da espiritocracia de dizer, não, mas você está ali naquela condição, porque, aliás, dá um programa isso, né? Vou colocar lá no tema, a gente só discutir essa questão. Mas a gente tem que pensar exatamente que para a gente construir tudo isso, afinal de contas, até para ir voltando no assunto, nós ainda somos matéria. Então, se a gente ainda é matéria, a gente ainda precisa do básico para poder se manter, né? Então, dito isso, a gente tem que garantir, no mínimo, uma alimentação adequada para todos, porque a gente não vai ter só uma carência de pessoas famintas, a gente vai ter uma carência, uma deficiência intelectual, a gente vai ter uma deficiência em N questões, né? Que inclusive pode até prejudicar esse desenvolvimento de DNA, se a gente for parar para pensar, né? Então a gente tem que agir agora nesse sentido, né? O restante a gente vai buscar, vai entender, mas não dá para a gente desconsiderar tudo isso que a gente está passando, né? Como o Flávio colocou, nossa, mas como que pode, né? Ser tão diferente, né? É a porteira aberta, né? Porteira aberta, todo mundo aqui, mas a gente tem que pensar que com pequenas atitudes a gente não vai dar conta de tudo, mas é aí que se fala, né? Como você reconhece um espírita? Pelo esforço que ele faz em se melhorar. Eu acho que é isso. Nunca é a perfeição, como a gente está falando, né? Sempre é o esforço para ser uma pessoa melhor. Então, acho que
que não só isso reflete nessa questão física, de DNA, de vibração, enfim, de todas essas falas muito loucas que foram ditas hoje aqui, que a gente começa de um jeito e termina de outro, assim, chegando à conclusão que dai o pão, porque ele é necessário nesse momento, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente tem que pensar. Para variar, elucubramos. Então, gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. O próximo episódio, a Cláudia já está garantindo a espiritocracia, né? Continuem ligados com a gente, que a gente volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Fiquem com Deus.